Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem de fé, de esperança e também no final nós vamos fazer uma oração. Nós vamos unir a nossa fé, porque Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele se fará presente. Então vai ser tremendo, vai ser abençoado esse vídeo de hoje. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva também no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que sim. Às vezes, por causa das dificuldades que a gente enfrenta, parece que as nossas orações elas não são ouvidas, parece que as promessas de Deus nunca vão se cumprir. Você já passou por isso? Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, Deus começou a fazer promessas para mim, usando profetas, usando pessoas. Quando eu li a Bíblia, parece que Deus falava comigo em cada palavra. Mas por causa das dificuldades, eu não conseguia acreditar que aquilo tudo era para mim. Eu não me achava digno de receber algo do Senhor, porque eu nunca me considerei merecedor de nada disso. Mas hoje eu vejo que Deus é fiel. Hoje eu conheço o Senhor muito mais do que há muitos anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus. E eu aprendi que mesmo eu sendo falho, Deus continua sendo fiel. Eu aprendi que as promessas do Senhor não diminuem sobre a minha vida quando eu peco, quando eu falho, porque Ele conhece a sinceridade do meu coração. Então tudo que nós devemos fazer, irmãos, é termos um coração quebrantado, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então mesmo que você muitas vezes cometa falhas, não desista de si mesmo e não desista de Deus, tá bom? Porque Ele não vai desistir de você. Aleluia! Mas vamos voltar à mensagem que eu quero trazer para você. Às vezes a gente está passando por esse momento difícil, né? E a gente começa a ter o sentimento de abandono. A gente começa a se sentir frio espiritualmente, ao ponto de achar que a nossa fé não vai suportar. Mas isso não é verdade, irmãos. Eu me lembro que no começo da minha caminhada cristã, há 18 anos atrás, eu estava passando por tantas lutas que me veio uma preguiça muito grande, sabe? Eu não sei se você já passou por isso. Uma vontade de ficar só na cama, de não querer enfrentar esse mundo, porque parece que as lutas vinham de todos os lados, parece que o inimigo estava furioso, e realmente estava, porque o inimigo não sabe o que Deus tem para sua vida, mas ele imagina, ele consegue enxergar o mundo espiritual, as promessas, as bênçãos que Deus tem para você. Então o inimigo se levanta justamente quando ele sabe que Deus tem algo grande na sua vida. Então eu fiquei 2 semanas, irmãos. Eu fiquei 2 semanas ali dentro do meu quarto. Eu saía muito pouco. Eu ficava só ouvindo louvores e lendo a palavra de Deus. Era tudo novidade para mim. Então eu sentia muita paz, muita alegria, sabe? Quando eu ouvia aqueles louvores, quando eu conhecia mais sobre Jesus. Mas ao mesmo tempo, a minha vida estava uma bagunça. A minha vida estava cheia de medos, incertezas. Então eu até pensava: nossa, será que Deus se preocupa com cada área da minha vida? Será que Ele se preocupa com os detalhes, como diz lá os irmãos da igreja, as pessoas que estavam à minha volta? E eu pensava que não. Eu achava que Deus se importava somente com a minha vida espiritual e que o restante eu tinha que lidar sozinho, porque era tudo responsabilidade minha, sabe? Eu sei, é lógico, Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós fazer. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus Ele vai estar conosco o tempo todo. Não importa o que nós vamos enfrentar, não importa as decisões que temos que tomar, Deus vai estar na frente, Ele não vai nos abandonar, amém? E Deus muitas vezes permite essas tribulações acontecerem para que nós dependemos menos de nós mesmos, da nossa força, da nossa sabedoria e que nós confiemos totalmente no Senhor. A Bíblia diz que quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, junto com aquela multidão, aqueles israelitas, que segundo os estudiosos eram cerca de 1,5 milhão de pessoas. Aí você imagina, as pessoas estavam desesperadas, porque atrás vinha Faraó com seus cavaleiros, e as pessoas começaram a falar para Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui porque faltava túmulo lá no Egito? Será que você nos trouxe aqui para morrermos? E Moisés naquele momento, ele tirou o foco da preocupação, das pessoas pessimistas à sua volta. Imagine a quantidade de gente reclamando, murmurando, desesperada, mas Moisés tirou o foco de tudo aquilo, ele olhou para o Senhor e ele clamou. Então o Senhor disse para ele: diga ao povo que marche, porque eu vou abrir o Mar Vermelho. Então Moisés estendeu o cajado
E ele disse para todos que estavam lá: tenham calma, porque hoje vocês verão o livramento do Senhor. E os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão eles, porque o Senhor vai abrir esse mar, mas nós precisamos caminhar pela fé. Amém? E é interessante que muitas vezes nós temos aquela ideia, né? De que o mar ele se abriu completamente e eles então passaram a pés enxutos. Mas eu acredito que não foi bem dessa maneira, pois à medida em que eles caminhavam, o mar ia se abrindo. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Deus não dá um milagre completo de uma vez. Deus ele permite que você vai caminhando e você vai aprendendo a caminhar pela fé. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que o justo, ou seja, aquele que obedece a Deus, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não se agradará dele. Então, meu querido irmão, esta é a mensagem que eu quero te trazer. Deus não vai te abandonar, mas você precisa confiar no Senhor. Amém? E tem um versículo que eu gosto muito. Esse versículo tem me acompanhado ao longo dos anos e ele fala exatamente sobre isso. A importância de confiarmos em Deus, mesmo sem enxergar uma saída. Está lá em Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, que diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Aqui nessa passagem diz algo muito interessante. Nós devemos confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiarmos em nosso próprio entendimento. O que o rei Salomão, que foi o escritor desse provérbio, ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que muitas vezes nós queremos imaginar, nós queremos adivinhar o que Deus vai fazer. Ou seja, com o nosso próprio entendimento, nós queremos saber de todas as coisas. Mas a vida com Deus não é assim, irmãos. A vida com Deus é uma vida pela fé. Muitas vezes vai parecer loucura o que Deus vai te pedir, mas você precisa obedecer, porque só assim você verá um milagre. E aqui nesse provérbio continua dizendo assim, ó: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus. Então, quanto mais você reconhecer a Deus, você ser grato, você ser obediente, mais Ele vai endireitar os seus caminhos. Então, se a sua vida está bagunçada hoje, não tem problema. Deus ele sabe como endireitar todos os seus caminhos. Apenas confie no Senhor. Então nós vemos que o milagre aconteceu na vida de Moisés e na vida daquele povo hebreu. Mas se nós analisarmos a história, o que aconteceu logo em seguida, nós vamos ver que aquele povo foi muito ingrato. Aquele povo se esqueceu rapidamente do milagre, do livramento que Deus deu. E aquele povo começou a reclamar de tudo. Eles reclamavam da comida, eles reclamavam que não tinha água, que estava muito calor. Cada hora eles reclamavam e eles colocavam a culpa em Moisés. E Moisés então começou a passar por um momento muito difícil, onde ele começou a se sentir cansado, sobrecarregado, onde parecia que os problemas não tinham mais solução. Então Moisés chegou a um ponto de desespero tão grande que ele chegou a pedir a Deus para morrer, para Deus levar a vida dele. E talvez você que está aqui ouvindo essa mensagem, você está se sentindo dessa maneira. Você não quer mais viver neste mundo. Mas meu irmão, se Deus tem uma obra na sua vida, você precisa resistir, porque o milagre vai chegar. As portas vão se abrir, o livramento vai vir e Deus vai te usar. Mas eu entendo também a sua vida, porque não é fácil, né? Ter que lidar com dívidas, com problemas, com traições, tantas coisas acontecendo. E eu vejo também pelo lado de Moisés. A Bíblia conta que Moisés foi o homem mais manso de todos. E mesmo assim, olha isso, ele ficou desesperado e queria morrer. Mas mesmo diante de todas as lutas e o desânimo que estava no coração de Moisés, ele manteve a sua fé na promessa do Senhor e ele reconheceu que sozinho ele não conseguiria fazer absolutamente nada para resolver aquele problema. Não tinha saída, ele precisava clamar a Deus. Então lá no livro de Êxodo capítulo 33, o versículo 15, Moisés disse assim, ó: Senhor, se não fores conosco, não nos envie. E nessa declaração Moisés estava dizendo: Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir atravessar esse deserto. Eu preciso da sua ajuda, do teu cuidado. Caso contrário, eu não vou dar mais nenhum passo, Senhor. E sabe o que aconteceu, irmão? O Senhor se agradou tanto daquela atitude de fé de Moisés,
porque Ele garantiu a ele que estaria ao seu lado e que fortaleceria a vida dele até o fim da sua jornada. Olha no versículo 17 o que Deus disse para Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma, meu querido, se você se aproximar de Deus com sinceridade, reconhecendo as suas limitações e que você não vai conseguir fazer nada sem a ajuda dele, Deus então Ele vai te sustentar, Ele vai fazer algo sobrenatural. Ele vai tirar o teu fardo, a tua ansiedade, a tua preocupação. Sabe quando você sente uma dor no peito, tamanha a sua angústia, o seu desespero? Deus vai tirar isso da sua vida. E é por isso que nós vamos orar agora e nós vamos unir a nossa fé e Deus vai agir em seu favor. Amém? Você que está também atravessando esse deserto, que está na sua vida, que parece que nunca vai passar, parece que não existe mais solução. Você já orou há tanto tempo, parece que o milagre não veio. Não importa, meu irmão. Se você acreditar naquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, você vai passar por todo tipo de situação e ainda vai encontrar força para caminhar. As pessoas à sua volta vão ficar surpresas ao ver a obra de Deus na sua vida. Eu sou testemunho disso. Muitas vezes eu quis desistir. Muitas vezes eu quase parei com essa obra, irmãos, porque o inimigo se levantou, não foi fácil, foi uma luta terrível. Mas Deus, no momento certo, Ele agiu em meu favor. O diabo teve que fugir e Deus derramou mais ainda da unção, da sabedoria, e eu tenho visto os milagres dele. Os depoimentos que vocês deixam aqui nos comentários, tudo isso me fortalece para continuar. Então eu estou aqui para orar por você. Você vai fechar os teus olhos agora e você vai se concentrar nessa oração, porque a Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele se deixará ser encontrado por nós. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesse dia, em primeiro lugar para Te louvar pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã, que estão orando comigo nesse momento, meu Pai. Essa pessoa que tanto deseja uma mudança de vida. Quantas vezes ela tem orado, ela tem chorado, porque ela não aguenta mais esse deserto, meu Pai. Mas assim como o Senhor agiu na vida de Moisés, eu te peço, Senhor, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, estende a Tua mão para essa pessoa. Ela está cansada e sobrecarregada. E o Senhor mesmo fez o convite: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E por isso, Senhor, nós estamos indo até o Senhor nesse momento. E estamos Te pedindo, Senhor, cuida de nós, Pai. Cuida da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, da nossa família, da nossa vida espiritual, meu Pai. Não deixa que essa pessoa seja convencida pelo inimigo, que ela foi abandonada pelo Senhor e que agora ela está sozinha. Oh Deus, o diabo quer destruir a fé que essa pessoa tem. Mas Senhor, tenha misericórdia. Eu te peço para que nesse momento o Senhor lembre os Teus filhos de que as Tuas promessas ainda estão de pé, de que ainda que as lutas venham, elas não precisarão lutar, porque o Senhor Todo-Poderoso irá lutar em favor delas. Oh meu Pai, eu também te peço coragem, sabedoria para esse filho e para essa filha enfrentarem todas as suas dificuldades. Não deixe, meu Pai, que eles venham desanimar e voltar atrás. Nesse momento, tudo que eles fazem é chorar, é não saber o que fazer, meu Pai. Mas tem misericórdia, Jesus. Essa pessoa precisa trabalhar, essa pessoa precisa produzir algo. Ela não pode ficar nessa vida, Pai, nessa vida de desânimo, de depressão. Jesus, entra com provisão, Senhor, sobre esta casa. Nós estamos clamando aqui, Senhor, só a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Jesus, entra com provisão nesta casa, neste lar, que essa pessoa venha sentir a Tua presença, que essa pessoa venha se fortalecer espiritualmente e que o Senhor dê sabedoria a ela, meu Pai, para tomar as melhores decisões e que ela venha também ter coragem para renunciar ao pecado, renunciar a um relacionamento que não é da Tua vontade, renunciar às más amizades que têm influenciado ela negativamente. Oh Jesus, dê força e sabedoria e coragem para que ela, Senhor, não venha sair mais da Tua presença, mas que a partir de hoje ela venha se firmar com o Senhor dia após dia, meu Pai, que ela venha se unir em oração junto comigo, que a gente venha crescer espiritualmente e assim como o Senhor abriu as portas na minha vida,
abra as portas na vida desse irmão e dessa irmã, assim como o Senhor abriu o mar vermelho na vida de Moisés. Mas quando chegou um momento difícil, o Senhor também lhe trouxe o descanso e o livramento. Nós precisamos do teu descanso, da tua força, do teu renovo espiritual. Eu creio, Senhor, assim como o Senhor disse a Moisés, que o Senhor estaria com ele e que o Senhor não o abandonaria. Eu creio, o Senhor não vai nos deixar na mão. Esse deserto não vai vir para nos matar, mas vai vir para nos dar vitória, para dar o crescimento espiritual, e nós vamos sair mais fortalecidos do que nunca, porque o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos.
e nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó, meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite,
nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários
o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nesta paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o Salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai,
As batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.